Olá, eu escolhi este tempo para refletir contigo sobre um texto bíblico. Na verdade, na Bíblia existem muitos textos pelas quais parecem ser obscuros e texto que muitas das vezes pessoas buscam comentários dali, de lá, buscando algumas posições de pessoas para poderem entender de forma clara aquilo que o texto está querendo dizer, biblicamente falando, não é? E hoje eu tirei esse tempo para refletir contigo sobre uma mensagem. Porém, gostaria que você orasse comigo. Vamos orar? Eterno Deus que estás nos céus, obrigado por este momento. Pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito para a compreensão do texto que estaremos abordando nestas horas. Seja feita a Tua vontade, Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Caro amigo e minha amiga, eu gostaria de abordar com você o texto de Êxodo, capítulo 15, versículos 25. Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Êxodo, repito, capítulo 15, versículo 25. Diz assim o texto: Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. O Senhor lhe mostrou que? Uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Bem, o livro de Êxodo é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés é o autor deste livro. E Moisés escreveu este livro por volta do ano 1445 a 1405 a.C. Neste intervalo, de 1445 a 1405 a.C., Moisés escreveu este livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, este nome Êxodo, é um termo hebraico que significa saída. Ok, vamos diretamente ao nosso texto, pela qual nós lemos o versículo 25 de Êxodo, capítulo 15. Você vê que o texto diz que Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor e o Senhor, exatamente, lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés, nesse caso Moisés lançou a árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Houve um momento em que a nação israelita estava no cativeiro egípcio, estava no Egito como escravos. E eles saíram dali pela libertação de Moisés, porque Moisés foi o homem pelo qual Deus escolheu para ser o embaixador, o libertador dos israelitas no Egito. E aconteceu muita coisa que, mediante a sua saída no Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. E você conhece esse todo o relato. Passando pelo Mar Vermelho, depois de um tempo, eles saíram por um deserto chamado Deserto de Sur. Na verdade, quando eles estavam caminhando pelo Deserto de Sur, eles fizeram 3 dias passando fome. E eu às vezes fico me questionando, 3 dias passando por fome, será que 2 bilhões de pessoas que saíam do Egito, passando pelo deserto de Sur, caminhando durante 3 dias, não havia ninguém que levava água para beber? Não havia? Durante 3 dias, o povo caminhou pelo deserto de Sur. E o povo estava totalmente sedento, estava com muita sede de beber água. E eu, quando li esse texto, eu fiquei me questionando, mas um Deus de amor, Deus que dá a tudo, que tem cuidado sobre nós e nos sustém pelo seu poder, como é que ele não desproveu água dando para o seu povo?
como é que Deus não arranjou meios por intermédio de Moisés como libertador, de formas que o povo venha conseguir água para beber? E na verdade, muitas questões podem ser feitas mediante essa situação. O povo estava caminhando 3 dias, mas depois, quando eu fiz alguns estudos, algumas pesquisas, eu percebi de que realmente os povos antigos, principalmente do Oriente Médio, quando eles saíam fazendo longas caminhadas, por longas viagens, eles caminhavam levando água. A água não faltava. Num bidão, num frasco, eles levavam a água. Principalmente quando eles caminhavam por camelos ou por outros animais, eles levavam água. E é lógico que, mediante a caminhada dos israelitas, atravessando o Mar Vermelho e saindo pelo deserto de Sur, apesar de que estavam sedentos, com muita sede, havia pessoas que carregavam águas. Ou seja, nem todos que estavam andando entre a multidão, a sua água havia acabado. Mas havia ainda pessoas que tiveram um pouquinho de água em seus garrafões ou bidões que eles carregavam, ou qualquer meio que eles levavam a água. E o mais interessante é que quando eles estavam caminhando, eles saíram depois do deserto de Sur 3 dias, lamentando pela sede. Eles saíram num lugar onde encontraram águas amargas, totalmente amargas. E quando eles saem deste lugar, onde encontram as águas amargas, e porque não podiam beber, então aquele lugar exatamente, Moisés chamou de Mara. Um termo hebraico que significa águas amargas, Mara, águas amargas. Moisés atribuiu aquele lugar de Mara por haver somente águas amargas. Mas o povo estava realmente desesperado, porque eles precisavam água não só para consumir eles, mas também para os animais que eles carregavam. E era muita multidão, 2 milhões de pessoas. E porque o povo estava desesperado, então o povo clamou naquele momento a Moisés. Mas, Moisés, diz-nos o que nós beberemos. O que beberemos? Eu começo aqui imaginando montões de palavras que Moisés ouvia pela pressão do povo. Esse vem fala dali, esse vem fala daqui, esse vem fala de lá, e eu imagino Moisés ficando atrapalhado e pensando o que eu posso fazer. Então a solução foi: Moisés clamou ao Senhor. E na medida que ele clamou ao Senhor, o Senhor deu uma resposta para Moisés. Sabe o que o Senhor disse a Moisés? Exatamente o texto que nós lemos, o versículo 25, pela qual disse o seguinte: Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram quê? Se tornaram doces. As águas se tornaram doces. Neste lugar onde as águas foram encontradas, águas amargas, o lugar em que Moisés chamou de Mara, alguns beduínos que já passaram por lá, ou que passam por lá, eles dizem que não existe nenhum tipo de árvore naquele lugar que pode ser colocado dentro das águas ou introduzido para tornar aquela água pura, aquela água doce. Não existe. Os beduínos afirmaram isso. Inclusive até hoje. Mas, para entendermos esse texto, ela só pode ser interpretada possivelmente por duas explicações. Duas explicações podem ser dadas para esse versículo. Você vê que o Senhor orientou para que Moisés tirasse uma árvore e jogasse nas águas
amargas, para que pudessem se tornar doces. Eu fico imaginando, será que essa árvore estava fincada sobre o solo, sobre a terra? Se estava fincada sobre o solo, a terra, será que Moisés pediu ajuda de alguns para arrancarem a árvore e jogarem ela pelas águas amargas? E também eu fico pensando, se foi assim, então foi arrancada com uma pequena porção de terra e logo, quando foi jogado pelas águas amargas, sujou um pouquinho a água. E eu também fico pensando, será que essa árvore pela qual o Senhor orientou para que Moisés pudesse jogar nas águas amargas, era uma árvore grande, enorme, ou então era uma árvore pequena? Sabes? A palavra hebraica que aqui aparece para árvore é etz. Etz. E esse etz, que é traduzido como árvore no hebraico, significa árvore como se fosse madeira. É árvore literalmente falando. Não é outra coisa. Etz é mesmo árvore, literalmente falando. E ela foi jogada nas águas amargas, Mara. E quando foi jogado nas águas amargas, ali aconteceu um milagre. Primeira explicação que se pode dar a esse texto é que naquela altura, naquela época, houve uma árvore que cresceu naquela zona, que foi indicado por Deus, uma árvore que tem uma propriedade natural de doçura, uma propriedade natural de transformar a água amarga em água doce, que cresceu naquela zona e que depois de ser jogado pelas águas amargas, elas tornaram as águas amargas em água doce. E essa árvore cresceu naquela zona e não cresce mais até aos dias de hoje. Essa é a primeira explicação. E a segunda explicação é que provavelmente o lançamento da árvore sobre as águas amargas só foi um ato, foi um milagre do ato divino. E a árvore provavelmente tenha sido usado como um significado simbólico. Mas o milagre foi mesmo divino. Agora, de acordo com Robert Jamieson, Fawcett e David Brown, eles afirmam que esta árvore, eles concordam exatamente com a primeira explicação. Eles dizem que essa árvore cresceu num determinado tempo, num determinado local, que é naquele lugar de Mara, numa determinada zona, onde não cresce mais essa árvore. E que foi uma árvore que foi indicada por Deus com o fim de transformar aquela água amarga em água doce. E essa árvore até hoje já não cresce mais. Eles afirmam isso. E é lógico que se for milagres, ou se foi milagres, biblicamente falando, não se duvida de milagres realizados por Deus. Na verdade, Deus realiza milagres extraordinários que, ao nosso ponto de vista humano, às vezes não temos explicações. E com milagres de Deus, não se pode questionar. Com Deus não se duvida de milagres. Milagres, às vezes, elas estão acima de qualquer explicação humana que qualquer um pode dar. Por isso, acredite nos milagres que Deus pode realizar em qualquer momento, em qualquer situação. Acredite nos milagres que Deus pode realizar em tua vida. Porque com milagres de Deus não se pode questionar. Os milagres de Deus sempre são milagres que, ao ponto de vista humano, na ótica humana, ela ascende o nosso pensamento, ascende até a forma que você possa imaginar. E às vezes não tem explicação. No entanto,
Não duvide dos milagres de Deus. Deus é Deus e Ele sabe o que faz. E assim, espero que você tenha entendido claramente esse texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família e te dê a paz e a alegria em todo momento. E que a cada dia possamos orar a Deus para que realize milagres em nossa vida. Deus abençoe você e até mais. Estamos juntos.